Olá, a paz a todos os irmãos. Vou falar um pouquinho hoje sobre um tema que eu tenho me deparado muito, que é a questão de ser salvo. Tenho conversado com pessoas do sistema religioso e elas sempre se acham as salvas, as eleitas. Eles dizem com veemência, com convicção, que estão salvas. E será que é dessa forma que devemos pensar? Será que é isso que o Messias nos ensinou? Será que realmente as Escrituras, os Evangelhos, as cartas de Paulo dizem isso? Bom, eu separei o texto aqui, 3 textos para a gente refletir um pouco a respeito disso. Aqui, ó. O primeiro texto é aquele relato do jovem rico, que ele cumpria tudo aquilo que estava na lei, tudo o que estava na lei ele disse que fazia. Só que o Messias disse: vende tudo que tens aos pobres e se receberá a sua recompensa, né? Ó, aqui no 21 ele falando, ó. Yahushua olhou com compaixão e revelou: contudo, te falta algo mais importante. Algo mais importante. Ele cumpria toda a lei aqui no que diz respeito. Vamos voltar aqui, vai no versículo 20. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele estava falando referente à lei de Moisés. Então Yahushua olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Ele estava muito ligado às coisas deste mundo. Às vezes as pessoas confundem achando que é só rico, só quem tem dinheiro que faz isso. Mas não é. As pessoas às vezes pobres aí na visão deste mundo, pessoas pobres em relação a dinheiro, mas elas estão muito ligadas a coisas materiais mesmo assim. Às vezes o cara tem um carrinho velho, ele está tão ligado naquele carrinho velho ali e não se dá conta, em relação a obras da carne mesmo aqui, viu? Não é só por questão de dinheiro mesmo, embora que o dinheiro é o pior dos males de todos. Aí vamos aqui entrar no que eu quero passar para vocês. Então Yahushua, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino eterno. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Yahushua insistiu em lhes afirmar. De novo ele falou: filhos, entrar no reino eterno é de fato muito difícil. É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Yahweh. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? Agora a gente vai entrar aqui, ó, tá vendo, no assunto de salvação. E eu tô salvo, né? Com base no que eu entendo que eu tô salvo? E Yahushua, fixando neles o olhar, lhe revelou: para homem isso é impossível, todavia não para Yahweh, pois para o soberano tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Yahushua: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Yahushua: com toda certeza vos asseguro que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Então aqui já chega num ponto que as pessoas vão interpretar, isolar o texto aqui e não vão comparar com outros textos, porque eles vão acreditar que essa recompensa já é agora, né? Mas essa recompensa de agora, vamos aqui num texto aqui que eu salvei outro, vou voltar aqui, peraí. Então, quem que são essa mãe, esses irmãos, né? Vamos ver nas próprias palavras do Messias.
Enquanto Yahushua estava pregando, a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam para falar com ele. Então, aqui é os irmãos e a mãe dele de sangue, certo? Então alguém o avisou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Yahushua, entretanto, respondeu aos que lhe trouxeram a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo as mãos em direção aos discípulos, estava apontando para os discípulos, ele afirmou: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Quando os discípulos saíram para pregar, o Messias falou: ide fazer discípulos, fazer alunos. Para aprender com quem? Para aprender com o Messias. As palavras, a orientação do Messias. Então, quando ele falou: ide fazer discípulos de todas as nações, eles saíram a pregar primeiro em Jerusalém e depois para as cidades ali circunvizinhas. Paulo foi um dos que mais pregou aos gentios, né? Então eles saíam, iam de casa em casa, eles não tinham uma morada fixa. Então, por que a recompensa de muitas moradas, muitas casas, muitos irmãos, muitas mães? É por isso, é essa recompensa. Porque quando você está voltado a fazer as coisas do eterno, você nem vai pensar nessas recompensas materiais, as recompensas físicas que são creditadas a quem vai nos templos religiosos, que é carro, casa, dinheiro, você ser bem sucedido, você ter sucesso. Não, é essa recompensa que ele está falando aqui, né? E está falando também lá, ele fala também da recompensa eterna. Então, eu quero mostrar mais uma passagem para vocês. Em relação, voltando em relação a essa questão de estar salvo, né? Eu me autodeclarar salvo, isso é um equívoco, porque essa recompensa é futura. Essa recompensa, quem nos vai dar é o Pai, né? É difícil entrar no reino dos céus, é difícil obter a salvação, né? O Messias diz: crê em mim e será salvo, mas as pessoas, eles creem do jeito delas, eles não estão voltados a fazer a vontade do eterno, do Criador. Então, por isso que eu também vou citar essa passagem aqui, ó. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Yahushua falando: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Né? Primeiramente, o jeito de as pessoas, Senhor, Senhor, é uma palavra que jamais pode ser usada, porque é uma palavra que ela está ligada a Baal. Estude sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas o certo, né, na tradução aqui deveria estar rei, rei, né? Mas como esse povo aqui não profetizou mesmo em nome do Messias, não profetizou em nome de Yahweh, que é o Pai, eles profetizaram em nome de quem? Dos donos deste mundo, dos donos desse sistema. Então, eles expulsaram demônios. Leia aquela passagem lá, né, de Beelzebul, que o Messias foi chamado de Beelzebul, né? Leia aquela passagem lá, reflita naquela passagem para você ver essa questão de expulsar demônio, né? E eles falam aqui no final: em teu nome não realizamos muitos milagres. Então não era em nome do Messias que eles estavam fazendo milagre. Faziam milagres, o povo via milagres, mas não era em nome do Messias. Então a gente tem que ir ligando as passagens para entender: a salvação não é como o sistema impõe. Então o que o sistema ensina para você? Que você está salvo. O sistema ensina, só que você está salvo na visão do sistema religioso. Só que é o homem que está te dando uma salvação. Mas que salvação que é essa? As pessoas nem conhecem o que é salvação. Porque, eu vou dar um exemplo aqui de salvação, que é muito comum.
a pessoa está numa piscina se afogando, não consegue nadar ali, ou por algum motivo, ou não sabe nadar, vai lá, salva a vida dessa pessoa. Ele tira ali de uma situação que ele está, uma situação difícil, uma situação que ele está morrendo. É a mesma coisa em relação ao reino do Criador, né? O Adão, ele trouxe a maldição, o pecado entrou no mundo. E o Messias, a bênção da vida. Ele veio trazer vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele trouxe a vida. Todo aquele que crer vai ser salvo. Mas como crer? Como ser salvo? Porque as pessoas estão felizes com esse mundo aqui, com o que elas têm, com o que elas conseguem, elas vivem intensamente as coisas desse mundo. Mas não é para a gente ser conformado com as coisas desse mundo. Aquele que está fitando numa vida eterna, num reino vindouro, ele jamais consegue se conformar com as coisas que acontecem nesse mundo. E é aí que começa a questão de você crer realmente, né? Agora, aquele que está satisfeito, aquele que está feliz dentro da sua denominação religiosa ou fora da denominação religiosa, com aquilo que faz, com aquilo que vive nesse mundo, então você já está tendo a sua recompensa. É assim que eu consigo ver as escrituras, não consigo ver de outra forma. Agora, aquele que quer fazer a vontade do Pai, mesmo que esteja fazendo, esteja no caminho certo, ele não se vangloria disso. Por quê? Porque só o nosso Criador, né, através do Filho, que ele deu toda a autoridade para o Filho, para o nosso Mestre, por isso que nós devemos ouvir o Messias. Quem crê nele, ouve ele. Então, vá lá em Mateus capítulo 7, vê ali se você está ouvindo o Messias mesmo, vê se você está fazendo aquilo ali que ele está falando. Não precisa me responder, faça uma autoanálise de você, porque o nosso maior adversário está dentro de nós mesmos vencer as nossas barreiras, nossas dificuldades, né? A gente é muito estimulado por esse mundo a muitas coisas erradas, então a gente tem que ir vencendo essas barreiras e se voltando ao eterno. Por isso que a gente sai das trevas e vai para o reino de luz. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então é essa a mensagem. Estou salvo? Não estou salvo? Então não é uma honra que eu recebo de homens, é uma honra que eu quero receber do meu Criador, do meu Pai. E isso eu sei que vai ser através do Messias que eu posso chegar até o Pai, né? Espero que possamos usufruir dessa honra, né? Eu desejo não só para os meus amigos, para os meus irmãos próximos, mas para todos. Então, para isso, a gente tem que se voltar ao eterno e viver para o eterno com mais vontade, com mais amor, com mais sinceridade possível. Porque só assim, porque isso é um dom gratuito e não vem de homens, vem do Pai. Tá bom? Um abraço a todos e até.